sobre o Edilson jogou bem a bola aí. Vamos falar sobre o Irã. O ano que o Hezbollah chegou na Síria foi em 1982. Por quê? Porque para chegar no Líbano e passar as orientações religiosas do imã, na época Ayatollah Khomeini, eles tiveram que passar pela Síria. Existe até um vídeo, acho que é da Reuters, que mostra uma parada militar de guardas revolucionários em Damasco indo para o Líbano. Então a relação entre Síria, desde o Hafez até hoje, Síria e Hezbollah, ela é muito antiga. Ela vai desde o ano de fundação do Hezbollah. Porque os homens que criaram o Hezbollah com a ideia revolucionária do Ayatollah Khomeini, eles passaram por Damasco. Ô, Lineker, só uma pergunta. Deixa eu só jogar uma pimenta na sopa que você está preparando aí. Vocês veem, depois o Edilson pode comentar também, vocês veem alguma relação, alguma influência na relação do Assad com o Irã, na decisão desses outros países de quererem tirar ele do jogo? Que a família, o Hafez também o pai dele também era próximo, né? Eles também tinham essa... Como é que vocês veem? Aí já aproveita e coloca essa pimenta aí na sopa aí, tá? Vamos dar um like. O iraquiano, ele considera o sírio, o iraquiano sunita radical do Partido Baath, iraquiano. Ele considera o sírio traidor. Tá? Por quê? Porque a Síria apoiou o Irã na época da guerra entre Irã e Iraque. Não apoiou com tropas, porque assim, todo mundo pensa que o apoio é enviar munição e soldado, não é assim que funciona. Às vezes você apoia com inteligência, às vezes você apoia com mídia, às vezes você facilita que certas pessoas com certos conhecimentos viajem de um país para o outro. E a Síria apoiou o Irã nessa época. Então os iraquianos, eles têm esse ressentimento, os iraquianos sunitas têm certo ressentimento com a Síria, e sim. A aproximação, como eu disse, né, os radicais eles consideravam a família Assad, consideram até hoje, né, como apostatas, tá? Consideram eles como infiéis, como traidores da religião, tá? E assim, isso obviamente fez com que os wahhabitas, os lobos cinzentos, todo esse pessoal aí que extremamente fascista, o radical islâmico, todo esse pessoal radical apoiasse a derrubada do governo do Assad. Tanto é que você teve muito cristão assassinado. Se você, qualquer pesquisa aí, você vai colocar Christians, se você colocar cristão na Síria, vai aparecer cristão sendo assassinado por esses radicais. E o Hezbollah, desde 82, está na Síria, tá? Porque foi fundado a partir de uma ligação terrestre entre os dois países. O Hezbollah, ele viu na desestabilização da Síria um risco à sua própria sobrevivência. Por quê? Porque se o regime de Assad cai, se tem uma revolução, entre aspas, popular na Síria, acabaria todo o apoio e conexão entre a elite síria e o Hezbollah. E o Hezbollah não teria mais condições de ter uma ligação direta entre as partes com a metrópole intelectual do Hezbollah, que é Teherã. Tá? O Hezbollah ele é independente, mas ele é ligado por ideologia revolucionária ao imã hoje Khamenei. Hassan Nasrallah, ele é um clérigo, mas ele é um seguidor fiel de imã Khamenei. Tá? Então eles não foi porque são amigos que o Hezbollah foi lá e mandou suas principais forças especiais para a Síria. Não foi porque são amigos. A relação entre os dois não é preto e branco. Foi porque são próximos, e a destruição da Síria seria a destruição total de qualquer ligação. Você teria que, para o Irã chegar no Hezbollah, ia ser só pelo mar. E você tem uma guerra de sombras entre o Irã e Israel, e todo mundo sabe a dificuldade que é para você chegar a um carregamento no Líbano. Então, foi uma interferência do Hezbollah por sobrevivência própria. Por isso que o Hezbollah, a primeira interferência do Hezbollah começou no ano de 2011, com a unidade de inteligência do Hezbollah. Muitas pessoas desconsideram a inteligência do Hezbollah, mas o serviço de inteligência do Hezbollah, na minha
opinião, na minha visão de pesquisador, é o mais eficiente do Oriente Médio. Por quê? Porque é uma organização partidária, estatal, do Líbano, mas que o comandante ele deve estudar bastante ali a relação entre sabe o poder do Hezbollah. O Hezbollah ele luta contra a CIA, contra o MI6, contra o Mossad, contra outras diversas instituições do Estado israelense e está sobrevivendo até hoje. E venceu é respeitado, né, ele? Os militares israelenses sabem que o Hezbollah não é fácil, não. Ele é respeitado. Então, na época, eu lembro, colocaram lá o Hezbollah foi ajudar porque eles são amigos. Não é assim que funciona a vida. Ele foi ajudar porque ele precisava. Se ele não fosse lá, ele ia perder a sua ligação. Partindo disso, como o Edilson falou, o envolvimento iraniano ele começou em 2009. O Irã foram enviados alertas de inteligência, né, pelo Irã de que haveria várias revoluções, tentativas de revoluções em vários estados. A própria Líbia foi avisada. O que aconteceu foi que não controlaram ou, por vezes, negligenciaram esses alertas e acabou acontecendo o que aconteceu, essa tragédia imensa e perda de vidas que aconteceu. O Irã, ele perdeu generais importantíssimos. O Hezbollah perdeu generais importantíssimos. Você teve a perda de Hamedani, que era segundo em comando de general Soleimani, na Guarda Revolucionária. Você teve a perda do Hezbollah de Hans Ibrahim Haidar, um veterano da guerra de 2006, um dos mais altos comandantes do Hezbollah na época, especialista em destruição de blindados, o homem que criou a doutrina. O Hezbollah, ele tem doutrina de combate em blindados, doutrina de guerra antiaérea, ele tem suas próprias literaturas. E Hans Ibrahim Haidar foi um dos homens, né, que contribuiu para criar a doutrina de combate antiblindado do Hezbollah. Então, a perda desses homens... que o Jingle, né? A perca desses homens, ela foi muito pesada. Então, a influência iraniana na Síria foi muito grande. Por quê? Como eu disse, colocou lá atrás, no começo da live. Tentou-se fazer uma mobilização na Síria. Essa mobilização não atingiu 25%. Do total foi 30%, não foi disso? Eu realmente não lembro agora a porcentagem. Não conseguiu. Quem conseguiu fazer isso foi a missão da Guarda Revolucionária, a missão expedicionária da Força Quds dentro da Síria, que fez isso com oficiais de mobilização do Basij. O Basij é uma outra organização. A Força Quds é uma coisa, o Basij é outra. A Força Quds, ela trouxe esses elementos de mobilização do Basij para dentro do Estado sírio, e que esses movimentos foram para as aldeias alauítas, cristãs, principalmente os cristãos, porque os alauítas eles foram massacrados no início da guerra. Então você teve muito cristão recrutado para lutar pelo Hezbollah, que tem unidades cristãs também, não são só muçulmanos. A pessoa pensa que é só muçulmano, não é não. Você tem cristãos, tá? Essas unidades cristãs foram, inclusive, as unidades que repeliram, acho que muita gente não sabe disso, o Palácio Presidencial de Assad, um dos palácios presidenciais de Assad em Damasco, ele foi bombardeado com morteiros pelo Estado Islâmico. E quem fazia essa defesa, inicialmente, eram Spetsnaz e Saberins, né? Spetsnaz russos e Saberins do Irã. E, dentro das forças de defesa presidenciais do presidente Bashar al-Assad, a maioria eram cristãos. Então é só uma curiosidade que eu queria colocar aqui, porque muitas pessoas acham que todo mundo é muçulmano, todo mundo é radical, e não é assim que funciona. Você tem gente que nem religião tem, e está lá. Então você tem que entender a capilaridade cultural de toda, a diversidade cultural de toda a região, para você ter em mente de que aquela guerra, a gente não tem nenhum intuito de endeusar a guerra, aquela guerra foi uma tragédia. Aquela guerra destruiu qualquer capacidade que a Síria tem de se desenvolver por décadas. A Síria está completamente arrasada, destruída. Mas a capacidade de sobrevivência da sociedade síria, ela foi mobiliada pelos efetivos da Guarda Revolucionária através do Basij. Então as Forças Armadas da Síria sobreviveram graças ao Basij. Existe uma ideia geral de que foi a Síria que salvou, a Rússia que salvou a Síria. Não está errado, obviamente não está errado. Mas
Sem esses elementos mobilizados, sem a Brigada Fátima, uma brigada muito conhecida, sem os afegãos que lá lutaram, né? Esses afegãos que o Irã trouxe, não haveria Síria. A Rússia ia ter que empregar um efetivo muito maior, e todo mundo está vendo agora como a Rússia ela busca a economia de meios humanos para resolver os seus problemas. Então, foi uma guerra em que, conjuntamente, Rússia e Síria se ajudaram para salvar o Estado. Rússia e Irã, eles colaboraram para salvar o Estado sírio. Nada é de graça. Nada é de graça. A manutenção da Síria na área de influência do Irã é importantíssima para ele. Como eu disse, a elite síria é uma das poucas elites xiitas que controlam o país. E a perda da Síria seria terrível. Então, só queria colocar isso para o telespectador aí ter em mente isso, porque muita gente não coloca isso, a gente só discute a guerra seca, né? Mas aqui, aproveitando aqui o canal, né, o grande público do canal, para a gente colocar isso em pauta. Né? Não é só a guerra seca, você tem todos os fatores sociais. Né? Tanto é que dentro dessa relação... Opa! Não, conclui, para a gente passar para o Edilson, depois a gente volta para você. Vamos fazer o bate-bola aqui. Na relação Síria-Irã... Pode concluir, tranquilo. Na relação Síria-Irã, a reforma educacional da Síria, ela começou em 2014, durante a guerra. Ela começou em 2014, durante a guerra, pela Universidade de Isfahan. Então, o Irã estava ajudando não só militarmente, o Irã quer reconstruir a sociedade, moldar, logicamente, a favor dos seus interesses, mas moldar a favor dos seus interesses, mas o Irã está fazendo isso, moldando a sociedade síria, de novo. Se terá sucesso ou não, só o tempo dirá. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada.